Qual é, pessoas? Tudo tranquilo por aí? Aqui tá tudo bem? Eu sou Pedro Pessoa e sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal. E, mano, no vídeo de hoje é o seguinte. Hoje eu vou trazer pra vocês a história da Ford, cara. Se você por acaso ainda não viu, já tem vídeo meu aqui no canal falando da história da Ferrari e do filme Ford vs Ferrari. Inclusive, foi por causa desse filme que eu resolvi trazer a história da Ferrari e da Ford, beleza? Hoje vamos falar da história da Ford e do Fordismo, mas de uma maneira legal e não uma maneira chata e rígida. E enfim, vocês vão gostar de ver o vídeo, entendeu? Vem comigo e vamos nessa. Roda a vinheta e vamos começar. Galera, antes de começar, eu queria, por favor, pedir pra você deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. Ajuda muito, cara. Eu sei que é chato ficar pedindo esse tipo de coisa, mas é que realmente ajuda muito. Eu quero lembrar você também que aqui no canal tem vídeo novo todo dia e que toda quarta-feira, às 3 horas da tarde, às 8 horas da noite, a gente tem live, beleza? Mas vamos lá, vamos começar a falar da Ford. A Ford, claro, foi fundada pelo Henry Ford. Enfim, o Ford. Ela foi fundada mais especificamente no dia 3 de novembro do ano de 1901 com o nome de Ford Motor Company. Só que logo no ano seguinte, menos de um ano depois, na verdade, no dia 22 de agosto de 1902, a empresa acabou se tornando a Cadillac Motor Company. Só que o Ford pulou fora do barco e ele levou com ele o direito de poder usar o nome Ford de novo. E aí, em 1903, ele abriu a Ford novamente. Só que dessa vez a empresa foi fundada com dinheiro de 12 investidores, que juntos investiram $28 mil na empresa. Aí você para e pensa, né? Caraca, $28 mil, mano. Que isso? Isso atualmente pra um carro não é nada, né? Pra uma empresa de carro não é nada. Só que, cara, naquela época, $28 mil, se você considerar só a inflação, seria o equivalente a mais ou menos $850 mil hoje em dia. Então é muito dinheiro, tá? É muito dinheiro. E desses investidores aí, dois eram o Horace e o John Dodge, que depois fundaram a empresa deles, a Dodge. E uma curiosidade, cara, é que o primeiro presidente da Ford, dessa de 1903, não foi o Ford, não foi o Henry Ford. Henry Ford, que nome difícil de falar, Henry Ford, tá? Henry Ford. Na verdade, o primeiro presidente foi um banqueiro, e o nome dele era John Gray. E por que ele foi o presidente? Porque os investidores queriam uma segurança de que o Ford não ia pular fora do barco, entendeu? Que nem ele acabou fazendo com a Cadillac. E nos primeiros anos a empresa, ela produzia pouquinho carro por dia, 2 carros por dia, coisa desse tipo, lá na fábrica deles em Detroit, Michigan, lá nos Estados Unidos. Só que ao longo da década, o Ford acabou retomando o controle da empresa e ele desenvolveu o Fordismo. Ele começou a observar onde é que tinha falha na produção e ver como é que aquilo poderia ser aprimorado e agilizado. E o Fordismo foi um termo cunhado pelo próprio Ford em 1914. E foi no Fordismo que surgiu o sistema de produção em massa, a linha de produção. Basicamente, o Ford ele parou completamente de comprar peças de outras empresas, porque a Ford dependia muito de outras empresas, ela comprava as peças. E ele verticalizou totalmente a produção, ou seja, se tornou uma empresa vertical. Ou seja, de novo, ele produzia desde a matéria-prima para produzir os carros até o produto final, que era o carro montado e pronto, entregue para o consumidor. Ele produzia tudo. E foi lá na Ford que surgiu a primeira linha de montagem. Sabe aquelas esteiras que a gente via nos filmes clássicos e tal, do operário trabalhando? Via uma peça, ele apertava. Via uma peça, ele apertava. Ele não saía do lugar, só ficava assim, ó, o dia inteiro. Então, veio do Ford. E foi graças a isso que a Ford conseguiu criar um mercado de massas para carros. A obsessão do Ford era baratear o carro, deixar ele o mais barato possível e produzir a maior quantidade de carros possível no menor espaço de tempo. E isso é produção em massa, né? É produzir para muita gente. Ele queria deixar o carro tão barato que qualquer pessoa do mundo conseguiria comprar um carro, entendeu? E foi dele também que surgiu a famosa frase, não exatamente com essas palavras, tá, gente? Mas foi mais ou menos por aí que ele disse, que era o seguinte, você poderia ter um carro de qualquer cor, desde que ele seja preto. Por que ele disse isso? Porque os clientes da Ford não tinham opção nenhuma. A Ford só produzia um modelo de carro idêntico. Todos os carros saindo da fábrica eram idênticos. E todos eles eram pretos. Por que pretos? Porque o preto a tinta secava mais rápido. Isso agilizava a produção. Ele conseguia fazer mais carros em menos tempo, entendeu? Tudo na Ford era para agilizar o processo. Tudo. Então, se você parar pra pensar, comparando com hoje em dia, é uma comparação injusta, tá? Claro. Com o modelo de negócio da Ferrari, por exemplo. A Ferrari não. A Ferrari, ela tem a linha de montagem, tem a linha de produção, tem tudo isso. Mas cada carro é feito diferente para cada cliente. Cada cliente tem um detalhezinho que eles querem que mude. Isso pro Ford era inviável. Cada cliente tem a mesma coisa. Todo mundo recebe o mesmo carro. Na Ferrari, por exemplo, não. Só que, claro, você paga muito mais caro por isso, né? Os carros da Ferrari são absurdamente caros. E, cara, que nem eu falei mais cedo que a gente vê nos filmes, os funcionários praticamente não se moviam. O Ford tinha muito medo do tempo morto. O tempo morto, basicamente, era assim, tempo que era gasto de uma maneira desnecessária. Então, por exemplo, para ele, um funcionário sair de onde ele estava trabalhando e ir lá buscar uma peça e voltar era tempo morto, era tempo perdido. E foi por isso
que ele criou essa linha de produção, que o funcionário só ficava parado, e em vez dele ir até as peças vinham até ele. Ele só tinha que plup, 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 plup. Isso também fez com que a Ford precisasse de funcionários muito pouco qualificados, porque eles não sabiam como é que funcionava todo o processo. Eles sabiam fazer a parte deles, que é uma parte muito simples e básica e bem específica da produção do carro, entendeu? Então o cara que trabalhava lá na Ford, ele não fazia a menor ideia de como é que a outra etapa, outro setor da empresa funcionava. Ele só sabia ir lá apertar o parafuso, ou outro sabia ir lá parafusar alguma coisa, entendeu? Coisas do tipo. Na década de 1920, mano, olha só, 1920, não é tipo 2010, é 1920. A Ford conseguia produzir 2 milhões de carros por ano. E o carro mais famoso da época e o pioneiro do Fordismo foi o Ford Modelo T. Gente, eu não vou abordar aqui a história da Ford entrando numa competição, nas corridas, porque eu falo um pouco disso no meu vídeo Ford vs Ferrari, né, que é falando sobre o filme, mas também o próprio filme aborda isso, então eu não vou falar sobre isso, beleza? E uma outra curiosidade, vocês sabiam que o Ford trabalhou para a União Soviética? É, mano. Em 1929, ele foi contratado pelos soviéticos para construir uma fábrica de carros lá na União Soviética. Então, o Ford foi um dos responsáveis pela industrialização da União Soviética. Só que o auge mesmo da Ford veio depois da Segunda Guerra Mundial. A Ford estava montando carros como nunca, assim. Só que lá por volta de 1970 ela começou a decair. Decair? Isso existe? Decair, cair, não sei. Ela começou a ir ladeira abaixo. É decair a palavra, né? E por que isso? Porque era uma empresa muito enrijecida. Eles seguiam o Fordismo assim, ó. Não olhava pro lado, era só Fordismo, Fordismo, Fordismo. E naquela época, a General Motors, que é a dona da Chevrolet, começou a produzir vários modelos de carro com cores diferentes e isso agradou o público. E aí, então, a GM acabou se tornando a maior montadora de carros da época. E se você viu o filme Ford vs Ferrari, você sabe o que eu tô falando. A empresa Ford era muito aqui, ó. Era complicado. Mas se você pensa que a GM é a maior produtora de carros do mundo até hoje, você tá enganado. Em 2007, ela foi superada pela Toyota. Então, assim, as empresas asiáticas começaram a entrar no ramo do automobilismo. E aí, lá em 2007, como eu falei, a Toyota se tornou a maior montadora de carros do mundo inteiro. Eles adotaram um sistema de produção completamente diferente chamado Toyotismo, ou Sistema de Produção da Toyota. E, inclusive, se vocês quiserem saber mais sobre o Toyotismo, sobre a história da Toyota, deixe aí nos comentários que eu trago. Deixe esse vídeo cheio de like, enche de like, beleza? Mas enfim, pessoas, por esse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever, deixar seu like, meta de 1000 likes pra esse vídeo. E não esquece que aqui no canal tem vídeo novo todo dia. Todo dia tem vídeo novo. E todas as quartas-feiras, às 3 horas da tarde e às 8 horas da noite, tem live, beleza? Conto com a sua presença nas lives. E lembrando também que se por acaso você jogar Fortnite, vai lá na loja de itens, aí lá embaixo vai ter assim, ó, apoia um criador. Aí você clica ali e digita a minha tag, que é Ei Pedro Pessoa, e dá ok. Não tem custo nenhum pra você e me ajuda demais, 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 beleza? E se por acaso você já colocou esse código, dá uma verificada se ele ainda tá lá, porque a Epic vive renovando isso e acaba saindo o código. Então, sempre que você puder, dá uma verificadinha e coloca lá Ei Pedro Pessoa. Zero custo pra vocês, beleza? Muito obrigado pela força, galera. Muito obrigado pela moral. Eu tenho que parar de falar, galera. Muito obrigado pela força, pessoas. Muito obrigado pela moral e até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!